Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje iremos falar sobre Domesete Konakanojo aqui no canal e seus capítulos mais recentes, capítulo de número 256 e de número 257, capítulos que mantiveram, digamos que o estilo da obra, que a gente odeia, fica revoltado, orgulhoso, apaixonado a cada capítulo que passa. Sempre tem um pouco de cada tipo desse sentimento a cada capítulo, ou ao menos um sentimento brota maior que o outro. Você percebe isso quando você lê. Para todo caso, meu querido consagrado Kohai, foram capítulos que eu achei que 99% da comunidade vai gostar, porque era algo esperado. Se você não gostou, por que você lê? Afinal, essa é a minha pergunta. Qual o teu problema? Afinal, eu fiquei muito contente, fiquei orgulhoso, era algo que eu esperava, e ter visto a volta do protagonista, digamos que na escrita, no estilo novo, a sua motivação, digamos, ter sido pelo seu mentor, a autora fez o gancho que era óbvio, mas era o gancho necessário, ficou perfeito, era a volta que tinha que ser naquele momento. Então, KCC fez algo óbvio, mas que era esperado, e eu dou parabéns porque ficou incrível a maneira com que o estilo de escrita do Natsu retornou de uma maneira totalmente nova. Para todo caso, isso é só uma das partes que eu vou ressaltar no vídeo, porque eu achei muito importante, mas é só lá pelo final que eu vou ressaltar essa parte, que foi a melhor parte dos capítulos mais recentes. Até então, eu vou falar sobre cenas que eu gostei e que eu achei relevantes também, como por exemplo, a conversa da Hana e do Natsu. Foi uma conversa muito bonita, que eu acho que é bem legal, reflete muito a relação, digamos que do Togen e do Natsu ao redor, ao olhar de outras pessoas. E também já começo ressaltando a cena da minha wife favorita, minha querida Tachibana Hina, que foi quem nos trollou, digamos que nessa semana. Afinal, a autora falou: "Ah, essas desgraçadas, vocês querem ete? Vocês vão ter um belo de um ete, da minha maneira." Aconteceu aquela cena que a gente ficou feliz e a gente depois ficou um pouquinho decepcionado, mas a gente riu no fim, porque foi uma cena bem legal. Eu diria que o Kobayashi conseguiu fazer da Hina uma bela ferramenta para revigorar o Natsu, se é que você me entende. Para todo caso, são essas algumas das cenas praticamente que eu vou ressaltar ao longo do vídeo. Se eu ressaltar outras, são algumas que eu gostei e achei que deveria ser destacada, mas ao certo eu quero falar mais sobre essas. Para todo caso, antes de começar o vídeo sobre Domekanojo, eu devo agradecer Hontoni arigatou gozaimasu a Digimus Ropyaku ni Kohai. Isso é uma marca muito especial, espero que eu tenha falado certo em Nihongo, mas muito obrigado pelo apoio. Eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição, conto com seus comentários sempre positivos, construtivos, porque você sabe, né? Comentário negativo é o mesmo que pedir para ser banido do canal, e obviamente isso vai acontecer. Para todo caso, já um aviso bem rápido que eu tinha que falar, porque já estava ficando muito além da conta. Não spamem, digamos que, comentários num determinado vídeo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não peçam uma certa obra em um vídeo de outra obra. E por que eu digo isso? Isso não é só para os meus vídeos, e sim para os vídeos dos meus colegas, das pessoas também que eu me inspiro, os outros youtubers. Por conta do que? Isso é um pouco frustrante, revoltante. Isso meio que deixa o criador decepcionado. A gente espera que você coloque comentários sobre determinada obra que estamos apresentando no vídeo, e não pedidos sobre outras obras. Por mais que você esteja ansiosa e queira ver o vídeo favorito da sua obra, eu entendo, mas a gente vai trazer no momento certo. E você spamar comentário é um pouco de falta de consideração com o criador de conteúdo. Eu sei, a gente deve postar, a gente sabe que vocês gostam, a gente vai postar o conteúdo que você gosta em determinado seu conteúdo favorito, mas no momento que a gente achar relevante. Então, sei que muitos vão me julgar, muitos vão me criticar, mas eu tinha que falar porque não é só eu, muitas pessoas, muitos criadores também ficam frustrados, eles também ficam meio que decepcionados, eles nem reclamam. Você vai ver que a maioria dos youtubers que reclamam, às vezes disso, é em live que eles falam, basicamente tipo: caraca, cliquei no comentário pra ver do vídeo, todo ansioso, vendo o que a pessoa ia achar, e no comentário tem 3, 5 pessoas falando: cadê o vídeo de tal obra? Cadê o vídeo daquilo? E tipo, eu vivenciei isso, porque tem criadores que eu gosto e acompanho bem mais ou menos, ou frequentemente, e acontece que isso é frustrante, porque eu consigo entender o lado, afinal eu sou criador de conteúdo também, e sei, digamos, para vocês pode não parecer grande coisa, pode parecer que a gente tá querendo ser um pouco arrogante, mas não é, é que isso é sacanagem, isso é um pouco de falta de consideração. Então eu peço que vocês sejam mais compreensíveis, isso não é para todas as pessoas, são poucas as pessoas que spamam comentários. Eu acho que no vídeo de Domekanojo você pode spamar à vontade, você pode falar: cadê o próximo capítulo? Tô ansioso, estou aguardando. Mas em vídeos que não é relacionado a Domekanojo, eu acho que é um pouco de falta de consideração. Então é só um conselho, é só uma dica, não estou dando uma bronca, nem é uma crítica, assim, é só um conselho. E não é só pra mim, é pros outros criadores que você acompanha. Não forcem, não pressionem, digamos que pedindo outras obras. Vocês acham que isso vai ajudar? Vai ter o efeito contrário. E isso é um conselho que eu estou avisando vocês. Para todo caso, tendo falado também isso, que era algo que eu tinha que desabafar, isso já vem ocorrendo desde semanas,
Mas, pra todo caso, tendo falado sobre essa parte, eu devo falar também que muitas pessoas também estão, tipo, por que você demorou tanto pra trazer do Mekanojo, Haru? Por que levou semanas? Porque, tipo, a Shonen Magazine entrou em recesso? É tipo essa a resposta. E daí as pessoas vão falar, ué, mas o capítulo foi vazado. Mas não é porque foi vazado que eu tenho que trazer na semana que foi lançado, meu consagrado. Eu sigo mais o estilo da Shonen Magazine, digamos que o estilo oficial, que é a revista onde é publicado do Mekanojo. Digamos que eles postaram o capítulo de número 257 no dia provavelmente que eu tô gravando. Provavelmente o vídeo você deve estar vendo 1 ou 2 dias depois, ou até uma semana. E acontece que, tipo, eu sigo esse padrão. Eu posto alguns dias depois de determinado vídeo sobre o Mekanojo. Só que acontece que a Crunchyroll, que tem um aplicativo de mangá, eles conseguiram um capítulo antes. E eles são, né, um serviço oficial, licenciado. E eles devem ter postado antes. E assim, eles tendo postado antes, digamos que a maioria das, acho que é fansub que se chama, na verdade nem é assim o termo certo, mas as pessoas, né, que traduzem mangás, que tem determinados sites sobre determinadas obras, pegaram provavelmente da Crunch e, tipo, colocaram nos seus sites, digamos que o capítulo. Mas acontece que foi um erro da Crunchyroll ter publicado antes no aplicativo deles. Se fosse seguir, digamos, se nenhum aplicativo oficial tivesse lançado, provavelmente vocês nem teriam lido 1 ou 2 semanas antes. Porque o capítulo de número 257 está sendo publicado no Japão do dia 7 de janeiro, se eu não me engano. E o de número 258 é na semana do dia 14. Então, para as pessoas que já estão perguntando, não era para ter 258 essa semana? É só no dia 14 porque é publicado na Shonen Magazine, que é a revista onde é publicado do Mekanojo. Mas, para todo caso, é importante avisar isso, né? Eu acho que a Crunchyroll não devia ter publicado uma semana antes. Eles pisaram na bola. Daí acontece que muitas pessoas ficaram confusas com isso. Mas espero que vocês tenham sido esclarecidas. E o importante é que aqui está o vídeo onde irei ressaltar tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei dessa obra maravilhosa que eu tanto gosto. Por conta de que, vamos falar, aquela cena da Rina e do Kobayashi foi perfeita. E é uma das que eu já começo o vídeo. Então vamos falar sobre Tomesete Konakanojo e seus capítulos mais recentes. Mais conhecido como o estilo novo de escrita de Natsu. Começando com a cena mais engraçada dos capítulos mais recentes, vamos falar, digamos que da ferramenta revigorante de Kobayashi para Natsu. Afinal, a cena, digamos que da Rina, a gente dava muito a entender, caraca, o que aconteceu? O Kobayashi não era, digamos que homossexual, ele virou hétero, ele tá pegando a Rina tá se satisfazendo sozinha, o Kobayashi está ensinando ela a ter aulas de prazer, o que está acontecendo aqui, Haru? E a gente viu, né, que basicamente aquelas cenas de eti da Rina, na face dela, eram só dela tá colocando esforço na produção da massa, ou seja, ela só estava basicamente cozinhando. Pra você ter ideia, a autora utiliza-se do fanservice, do artifício do eti nessa waifu até na hora que ela tá cozinhando, pra você ter ideia. E foi muito engraçado, porque tipo, todo mundo foi pego de surpresa. Caraca, o que tá acontecendo nesse negócio? Essa, na verdade, era uma boa imagem pra colocar de thumb, por conta que a autora, ela publica, né, alguns tweets e promovendo, né, o capítulo para que as pessoas comprem a Shonen Magazine lá, o volume da semana. E acontece que ela colocou, digamos, essa imagem. Foi muito engraçado, porque é uma imagem que todo mundo praticamente tá usando pra promover, digamos, que o capítulo. E, sério, foi bacana. É estratégico fazer isso. Tipo, é assunto de publicidade, de vendas, digamos que de aumento de view, digamos que usando desse imagem, desse artifício dessa waifu, que é a fanservice. Então, tipo, foi perfeito, porque é uma baita trollagem, tipo, ela enganou todo mundo, era só uma cena dela cozinhando e foi muito boa. Então, basicamente, eu fiquei bem surpreso e ri pra caramba, porque, basicamente, não tinha muito um sentido. Caraca, se encontrar no dia seguinte, à noite, após fechar o restaurante, o que vai acontecer? E daí vem essas cenas, tipo, a gente falou, uou, o que tá acontecendo? Mas não era nada demais. A gente já esperava um pouco isso, mas a gente foi pego ainda de surpresa. Mas, então, gostei bastante, porque depois a Rina, ela fez um ótimo soba, acredito que esse é o nome do prato, e o Natsu gostou, ou seja, ela conseguiu cozinhar um prato que não assassinou, digamos, que a pessoa que ela gosta. E ficou bom porque mostra que a Rina, quando se dedica, quando ela tá pensando em algo, ela consegue fazer muito bem. Ou seja, quem será que cozinha melhor, a Rui ou a Rina? Apesar que eu tô sendo, né, meio exagerado. A Rui é uma cozinheira, é uma chefe, obviamente deve ser ela. Mas, para todo caso, todos meus parabéns porque a Rina conseguiu fazer algo saboroso. Mas então, tendo falado dessa cena, vamos continuar falando da waifu. Vamos falar agora sobre uma parte importante que envolve o romance da obra. Acredito que continuando a falar sobre a Rina, só que agora a parte mais relevante dela, eu já quero ser o mais breve possível, porque eu quero falar das partes que eu realmente gostei. Então vamos falar da frase sacana que a autora, digamos que fez
a maior parte da comunidade fã da Hina ficar tipo com o coração aceso ou com o coração mais partido. Porque é assim, você acha que vai quebrar o nosso coração mais pisoteado do que ele já tá, o Sasuga Sensei? Não tem como, você já fez com que a gente perdesse a fé que vai ter Natsu e Hina. E daí você vem com aquela frase sacana naquele bilhetinho da sorte de ano novo que Your romantic dreams will come true. Sim, inglês de qualidade aqui. Você acha que eu vou cair nessa? Não tem mais como. Eles até podem virar um casal, só que eu vou apresentar as possibilidades verdadeiras do que pode acontecer se realmente tiver Natsu e Hina, e eu quero que você preste atenção nessa parte do vídeo. Para todo caso, como eu falei, teve realmente essa cena, teve uma bela passagem de tempo. No final do capítulo a gente já vê que tá em fevereiro, Nigatsu, eles já passaram do Valentine's Day, algo bem relevante. A autora não quis apresentar nada em torno disso. Normalmente ela deve ter apresentado um ano atrás, eu acredito, mas para todo caso é só um comentário que nos capítulos iniciais eles sempre se aproveitam, porque é uma cultura que basicamente no Nippon parece ser forte, digamos que você receber chocolates das garotas, e isso ser como se fosse uma confissão ou um chocolate obrigatório, e daí no White Day você devolve isso. Eu achei bem legal isso, e sério, eu amo o Nippon também por essa parte cultural, ainda mais que envolve nos animes, porque essa parte a gente sempre acha, caraca, então no Nippon deve ter isso, e às vezes basicamente é só no anime que eles apresentam, nem é tanto assim. Mas voltando ao foco, então, falando sobre a Hina, né, que tá em fevereiro, mas a cena do ano novo, a gente vê que ela vê aquele bilhete, né, e com isso eu vou criar várias possibilidades. Eu irei lhe dizer de 3 a 5 do que pode acontecer se isso realmente for verdadeiro, se os sonhos românticos dela forem se tornar verdadeiros. Então, vamos à primeira possibilidade. Eu começo com a primeira possibilidade, que é a possibilidade mais fanfic possível, mais fanservice, digamos, para os fãs da Hina. É aquela possibilidade que a gente sempre quer ter aquela luz de esperança no fim do túnel, mas a gente, tipo, fica, caraca, isso dificilmente vai acontecer. Que é realmente ter Natsu e Hina e realmente aquela frase se tornar verdadeira e nos surpreender. Digamos que a Arui teve um desenvolvimento bem completo como personagem, mas acontece que o Natsu escolheu a outra garota, a garota que foi a quem apoiou ele, a primeira inspiração, e a garota que sempre esteve ao lado dele e ajudou em todos os momentos, a Hina. Se for isso, acho que fica feliz, tipo, contente, foi o final do casal junto, esse é o final perfeito, a Arui daí se estabilizou com outra pessoa, provavelmente. E assim é a primeira possibilidade. Realmente, os sonhos românticos se tornaram verdadeiros. A Hina conseguiu ficar com Natsu. Mas agora vamos para possibilidades mais reais que podem acontecer ao longo da obra. Vamos para a segunda. Mas vamos para a segunda possibilidade, meu consagrado, porque é uma possibilidade muito pouco provável, mas como muito alta. Por quê? Se você viu o vídeo de Domestic Konakanojo Curiosidades, onde eu ressalto a opinião da autora, você vai entender já sobre o que estou falando, que se trata de traição. Mas para todo caso, ver aquele vídeo é muito importante. Aquele vídeo eu acho que vai ser muito esclarecedor. Digamos que a opinião da autora junto da minha sobre o que eu acredito da frase dela ter dado, digamos que uma indireta que a Hina pode acontecer de fazer uma traição, como também é muito pouco provável por conta da personalidade do Natsu. Então a minha opinião junto da autora tá bem legal naquele vídeo, é bem bacana. Em todo caso, ressaltando a traição. Então, se você lembra daquele vídeo, basicamente você sabe que eu acho pouco provável. Mas como é triângulo amoroso, é uma pegada drama, é uma pegada seinen, eu devo ressaltar, é minha responsabilidade colocar uma possibilidade que pode acontecer no vídeo. Afinal, que se houver traição, eu acho que seria bem exatamente a Hina sendo amante novamente. Afinal, a gente veria, digamos que Natsu e Irui juntos, só que o Natsu, ele se sente muito grato, ele começa a relembrar dos belos momentos com a Hina, ou algo que a autora quiser inventar, e ele vê que ele quer dar uma chance pra Hina, porque ele quer se envolver mais uma vez com ela. E acontece que ele não quer magoar o coraçãozinho da Arui, e nesse momento a Hina também não quer magoá-la. Então eles têm um caso escondido para que a Arui nunca descubra. E daí nesse momento a gente vê que os sonhos românticos se tornaram realidade, só que não da forma que a gente esperava. Afinal, a Hina foi amante mais uma vez. Porque se você lembrar do começo da obra, a Hina já era amante do Shu. E isso é algo que vai ser muito polêmico se acontecer. Porque eu garanto que vai ter gente que vai falar, caraca, não apoio mais a Hina, Sutini Rui, não acredito que ela fez isso com a irmã. Só que eu quero que você se lembre, quando a Rui falou, sem ressentimentos, a gente vai fazer de tudo pra conseguir o Natsu. Quero que você lembre disso. E uma coisa, se a Hina já foi amante, se ela poderia ter traído lá, digamos que a garota que estava casada com o Shu, por que ela não pode trair a irmã só porque a irmã? Faça-me um favor. Então, eu não
não quero ver nada de você querendo, digamos que sair do movimento Hina só porque ela vai virar amante do Natsu. E lembrando que isso é só uma possibilidade, mas sim, seria bem sacanagem da Hina fazer isso porque ela não estaria dando a mínima para os sentimentos da sua irmã. Só que daí, nesse meio tempo, a gente veria um pouco de desenvolvimento da Hina. Afinal, ela está colocando seus desejos egoístas e não está se importando com os sentimentos ao seu redor. Algo que é um pouco diferencial dela. Seria um pouco de crescimento da personagem. Por mais que seja de uma maneira errada, ela vai virar amante mais uma vez, algo que também não dá um desenvolvimento. De certa maneira, na parte de romance, digamos que ela querendo cumprir seu desejo de amor, dá uma parte de desenvolvimento. Então, acredito que você entendeu. Ao mesmo tempo que dá, ao mesmo tempo que não dá. Então, eu acharia bem relevante também essa possibilidade. É grande a Hina mais uma vez se tornar amante. Isso é algo frustrante? É. Mas é algo que pode acontecer. Mas tendo falado sobre a segunda possibilidade, vamos para a terceira possibilidade do que pode acontecer. A terceira possibilidade que eu lhe apresento, meu caro Kohai, é algo que pode acontecer nesses capítulos. Por conta do quê? Seria a volta de Natsu e Hina imediatamente antes de Rui voltar. Por conta do que? Eu sempre tenho aquela fé, por conta de que se for apresentado que vai ter a volta de um casal, a gente já vai descobrir quem vai ser a garota final. E basicamente é isso que vai acontecer. Se a Hina e o Natsu voltarem, a gente sabe que a final vai ser a Rui, basicamente. Se isso acontecer nos próximos capítulos, você sabe que eu vou ressaltar isso com vocês. Mas para todo caso, é uma possibilidade também grande. A Hina vai estar realizando, digamos que os sonhos românticos dela e vai se envolver com o Natsu. Só que acontece que a Rui volta e assim gera em vários desentendimentos. Para todo caso, é uma possibilidade curta, é uma possibilidade que a gente vai ter que descobrir mais com o passar dos capítulos para a gente falar se isso realmente se tornar realidade. Mas seria algo bem provável, tendo em vista que o Natsu ele pode mudar seus sentimentos. E em capítulos atrás, um mês antes, realmente, ele tinha escolhido a Rui. Só que ele ficou muito dedicado, digamos que na escrita dele, ele viu que a Hina apoiou muito ele. Por mais que seja por gratidão, pode ser que isso floresça um amor novamente. Então devemos ficar atentos nos próximos capítulos e nessa possibilidade para conversar mais uma vez sobre esse ponto. Mas para todo caso, vamos para a quarta possibilidade. A quarta possibilidade é uma possibilidade que é bem possível, na verdade, de todas, eu acredito também. É tão impactante, tão importante quanto as que eu já citei, que seria Natsu e Hina voltarem, só que algo ocorreu e assim Hina fica com Shu. É uma possibilidade que a maioria, digamos que dos fãs odeia, mas eu acho que eu não vejo problema em ressaltar isso. Por quê? Porque como eu posso shippar Rui e Kadita, eu posso shippar Hina e Shu, como eu posso shippar Natsu e Serizawa, posso shippar Natsu e Rui, posso shippar Natsu e Hina, posso shippar qual personagem eu quiser com quem eu quiser. Lembrando, minha opinião. Pra todo caso, porque eu acho que é bem possível. Porque o Shu terminou o relacionamento dele. Tudo bem, o cara traiu, digamos que, a mulher dele. Só que a Hina também, ela, digamos que também tem peso aí. Não adianta você só criticar o cara. Você pode criticar a Hina. Por mais que ele fosse pior, o Shu, porque ele deveria ter terminado com a mulher antes, a Hina tem tanto peso, porque ela continuou com o Shu. Então, os dois são a mesma farinha do mesmo saco. Me desculpa, é minha wife favorita, mas eu devo ressaltar isso. E acontece que agora o Shu terminou o relacionamento dele. Ele, digamos que ainda está interessado na Hina. A gente vê a forma como ele se importa com a Hina. Ele está priorizando a felicidade dela como a Hina prioriza a felicidade do Natsu. Então eu acho que é bem aquele final possível. Porque eu acredito que em entrevistas a KCC já falou que no final todos vão ficar felizes. E acontece que realmente todos vão ficar. Quem não vai ficar feliz é o fã que não vai ter o seu casal realizado. Basicamente é isso. Mas, para todo caso, eu acho que é muito possível. O Shu é um personagem que eu tenho... Meu olhar não é um personagem que eu gosto tanto quanto, por exemplo, o Kadita. O Kadita, sim, é um otoko de verdade. Ele é aquele cara que, tipo, eu queria que a Rui ficasse porque eu realmente gosto daquele personagem. Só que acontece que o Shu é um personagem bem irrelevante, mas é o melhor personagem. A gente viu que a autora sempre tá ressuscitando ele das cinzas. Ele sempre aparece em alguns momentos pra lembrar, eu tô aqui vivo, eu que vou ficar com ela no final, seu desgraçado. Tipo, é isso que é o Shu. E acontece que é bem possível. E por que eu estou falando isso? Sendo que a frase é, seus sonhos românticos irão se tornar realidade. Se for isso, não tem como ele ficar com ela, não é mesmo? É isso que você deve estar pensando. Só que eu quero que você lembre que a Hina pode ficar com o Natsu, e daí no fim, eles terminam e acontece que ela fica com o Shu, porque foi a primeira paixão. Pode ser que a primeira paixão tenha, digamos que, uma chama reacesa. Pode ser que a Hina veja também as qualidades do Shu novamente, ou ainda mais por conta de que foi mostrado, que o Shu falou, eu falei algumas ideias pro Natsu sobre você, que ele deveria ficar bem atento e deveria lhe escolher. E acontece que assim, a gente vê que a Hina já briga com ele. Então pode ser que ela também veja que o Shu, digamos, se importa demais com ela, e pode ser que isso aqueça seu coração. Pode ser que ela veja que ela é amada, que alguém quer priorizar ela em primeiro
primeiro lugar, ao contrário do Natsu. Pode ser que isso aconteça também? Pode ser que sim. Mas lembrando, é só uma possibilidade diante de algumas que eu já citei, que pode ter. E muitas pessoas daí estão falando, mas isso não se encaixa, Haru, seus sonhos românticos. Claro que se encaixa. Pode ser que o sonho romântico verdadeiro da Hina seja de Ikushu. Não quer dizer que vai ser com o Natsu. Então, por mais que no capítulo atual dê a entender que é o Natsu, pode ser que o coração dela mude. Afinal, essa personagem pode ter um belo desenvolvimento. Ela pode ter uma passagem de tempo. Pode ser que ela mude, digamos que a sua mentalidade. A gente vê que a Hina tá bem diferente no momento atual. Por mais que ela goste do Natsu, ela tá, digamos que, ajudando ele porque ela quer ajudar. Não é bem, digamos que, direcionado também ao amor. É direcionado, mas não é 100% por amor também. Então, é difícil dizer, eu até devo ressaltar essa cena daqui a pouco, mas para todo caso, você pode não acreditar, como eu disse, é só uma possibilidade. Mas para todo caso, pode ter ainda Hina e Natsu antes, e daí tem Hina e Shu, e o verdadeiro sonho romântico daí virou o Kushu, virou Kunatsu, mas teve término. Bom, é outra possibilidade, já falei demais. Agora vamos para a quinta possibilidade que pode acontecer também. E a quinta possibilidade que podemos acreditar que pode acontecer para o final de Domestic Seteku Nakanojo, porque era possibilidade em torno da Hina, mas virou mais possibilidade para o final, sei que você me entende, é ter traição mais uma vez, para você ter ideia. Dessa vez seria algo bem relacionado a Arui ser amante. Por quê? Eu acredito que pode ter realmente Hina e Natsu novamente, pode ser até que seja a partir de agora, dos próximos capítulos, eles ficam juntos, o Natsu deu uma chance, ele vê seus sentimentos, ele revê, repensa, ele fica mais confuso e decide ficar com a Hina, e acontece que dessa vez eles estão felizes, só que acontece que aquela chaminha da Rui ficou no kokoro dele, ele viu que realmente quem era a garota que ele realmente era apaixonado era a Rui, e assim tanto ele como a irmã mais nova de Hina se relacionam em segredo, e acabam partindo o coração da irmã mais velha. Acontece que o sonho romântico da Hina se tornou realidade, afinal ela conseguiu ter, digamos que o romance, está tendo um relacionamento com o Natsu, só que acontece que teve traição porque a Arui virou uma amante, porque eu quero que você lembre de uma coisa, quando teve os capítulos iniciais, né, quando a Hina ainda era amante e a Arui não compreendia e a Hina falava que ela ainda era muito criança para entender disso, acontece que pode vir bem a calhar agora. A Arui cresceu, ela já é mais velha, pode ser que ela entenda o que a Hina sentiu naquela época. E acontece que assim ela decide ficar com o Natsu porque ela não consegue viver sem ele e assim ela vai ter que magoar a Hina. Porque sejamos honestos, se tem uma coisa que a Arui sabe fazer é seduzir, digamos que garotos. Afinal, a gente viu isso com o Natsu, quando ele recém tinha, digamos que conseguido escrever novamente, ele já estava superando a Hina, mas ele ainda estava meio abalado, digamos que com tudo que aconteceu, a Hina tinha se mudado de cidade, e a gente viu que a Arui não conseguia mais segurar seus sentimentos e já cai em cima do protagonista e já se envolve com ele. A gente viu, o Natsu pode ter sido um fraco, pode ele ter sido, mas acontece que a Arui soube seduzir, isso é um ponto que deve ser ressaltado. E acontece que eu acho que seria bem relevante colocar, digamos agora, a Arui na figura da amante. Seria algo bem, digamos que engraçado. As duas irmãs são amantes. Seria uma coisa que poderia criticar. Vamos esperar para ver se acontece. Mas, para todo caso, eu acho que é um belo ponto, porque por mais que não seja muito da personalidade da Arui, que é mais direta, e não tem cara de quem vai cometer, digamos que um ato como esse, eu acho que a Arui é muito apaixonada pelo Natsu. E pode ser que, por mais que ela tenha falado para a Hina sem ressentimentos, ela não vai conseguir segurar seus sentimentos. Então é outra possibilidade que eu deveria levantar, ter uma traição, mas ainda assim a Hina ficou com o Natsu, só que ele está traindo ela com a Arui. É algo bem provável, mas que iria ser bem contraditório por conta da personalidade do protagonista, mas eu ressaltei aqui no vídeo, e agora teremos que esperar mais capítulos para ver se isso pode acontecer ou alguma dessas possibilidades pode se tornar mais real. Mas tendo falado sobre isso, vamos falar sobre mais cenas dos capítulos. Mas agora vamos falar sobre as cenas restantes para concluir a parte da Hina que já ficou muito estendida no vídeo. Sobre ela eu volto a falar em detalhes quando tiver algo relevante, porque eu tenho minhas críticas ainda para a Hina, eu tenho. Mas acontece que eu quero esperar mais um pouco, porque eu tenho fé que ela vai ganhar aquele desenvolvimento de personagem. Por quê? Eu acho que a Hina, até o momento atual, ela tá usando o seu ponto forte ser a sua maior fraqueza ultimamente, que é dar sua vida pelo Natsu. E a gente já tá vendo que a gente não compreende mais a Hina no momento atual. Por quê? Porque a gente viu que ela está feliz com a condição atual pelo que está aparentando, ou ela está querendo se enganar fingindo estar feliz. Porque a gente não viu em momento algum ela declarar, digamos que o seu amor pelo Natsu.
a gente não viu em momento algum o Natsu falar que escolheu Arui. A gente viu que ele iria falar, a gente teve a cena do Kobayashi falando, então ele escolheu Arui. Agora você pode viver, você pode olhar para frente. E acontece que, tipo, eu tenho a minha dúvida, mas isso foi a interpretação da Hina, que ele escolheu Arui por conta daquilo que aconteceu dele ir pra América? Ou ele realmente falou e a autora não quis mostrar? Eu quero explicações sobre isso. E acontece que fica aí essa dúvida, é um ponto que a gente não tem total certeza, porque a gente não ouviu da boca do Natsu dizendo para a Hina. A gente teve no capítulo 249, o que eu ressalto, ele escolheu Arui, só que eu queria ver ele falando direto na cara dela no próximo capítulo. Eu amo Arui, eu escolhi ela. Daí tudo bem, daí a gente sabe o que criticar da Hina. Mas no momento atual a gente não sabe, porque basicamente ela tá vivendo pelo Natsu, ela tá fazendo isso porque é instinto, não é porque ela quer ser reconhecida por gratidão, quer seduzir desses artifícios. Então fica a dúvida, mas que tipo de amor é esse? Você envolveu tanto teu amor fraternal por ele, com amor paixão, com amor de sensei, que agora você envolveu tudo isso e você não sabe mais distinguir? Ou você tá querendo enganar a si própria e tá querendo ficar mais próxima dele, quer ajudar ele porque o teu amor é tão grande que você não consegue se confessar, mas você mesmo assim não quer ficar distante dele? Também tem esse ponto, porque a gente sabe, a Hina sempre priorizou o Natsu, ela nunca mostrou suas faces verdadeiras em determinados momentos para o protagonista. Então agora ela pode muito bem não querer falar sobre o que ela está sentindo e só está enganando a todos nós, mostrando que está muito feliz com a situação, sendo que ela está com o coração partido, ela não sabe como agir e ela quer confessar seus sentimentos, mas ela não tem coragem. Pode ser também um ponto. Para todo caso, por isso que eu digo, vai viver sua vida, vai ter uma experiência e depois você diz na cara do Natsu que você gosta dele e daí a gente vê a resposta dele. Mas para todo caso, acredito que tendo concluído isso, porque a gente viu que naquele bilhetinho da sorte dizia que o pedido dela seria realizado, mas não da forma como esperado, isso seria referente ao Natsu, afinal como ela dedica a maior parte da vida dela, pode ser que ela quisesse ver o protagonista voltando a escrever como ela desejava. E acontece que realmente isso foi atendido, então a parte que não vai ser da forma como ela esperava era por conta da morte do Tougen, por isso que não seria esperado? Ou o Natsu só escreveu os manuscritos do Tougen e agora vai ter mais um drama e vai enrolar mais capítulos até que ele escreva as próprias obras dele? Eu espero que não tenha isso, porque pelo amor de Deus, chega desse drama. Eu acho que já concluiu, o Natsu conseguiu voltar a escrever, ele pode escrever agora os romances dele, eu acho que tá muito perfeito. Então, para todo caso, tá aí minha opinião sobre isso. A gente vai descobrir com o decorrer do próximo capítulo, mostrando se o Natsu está preparado para escrever as obras dele agora e não continuar os manuscritos do Tougen. Mas para todo caso, acredito que concluindo Hina de uma vez por todas, pelo menos nesses capítulos, voltamos a falar dela, mais possibilidades, ressaltando cenas, comentários, o que eu já falei nos próximos vídeos, dependendo do que for apresentado. Agora vamos falar sobre uma cena totalmente relevante, vamos falar da conversa de Hana e de Natsu. Mas agora vamos falar da conversa de Hana e Natsu, que representa muito da relação dela com o Tougen, então por conta disso, recomendo. Vídeo passado eu apresentei essa parte da relação deles, eu não preciso, acredito que ressaltar novamente isso. O que eu vou ressaltar foi a fala dela para o Natsu. Então, basicamente o Natsu pede desculpas, né, por conta de que ela é a filha do Tougen, ela é uma escritora também, então praticamente os manuscritos seriam para ela. E acontece que ela fala, você era o único que poderia ter esses manuscritos. Você ficou com ele praticamente em todos os momentos. Você é o único digno de ter esses manuscritos. E isso é muito verdadeiro, por conta que o Natsu foi o pupilo, o Natsu foi como um segundo filho. Então eu acho que era mais do que especial e eu gostei muito de ver essa humildade da Hana falando que o Natsu era o único digno de poder dar, digamos, seguimento aos manuscritos do Tougen. Eu fiquei muito orgulhoso, tipo, eu fiquei muito feliz por essa parte da Hana, por ela falar isso para ele, porque ela diz, o meu único trabalho é ser uma escritora que se compare ou supere. E foi muito emocionante essa parte, porque desse momento em diante, a gente vê que os manuscritos são uma tarefa, uma lição, são algo para impulsionar o Natsu a voltar para a escrita, para que o Natsu vire um escritor também, para que ele retorne, para que ele se torne o substituto, o novo Tougen Sensei. E basicamente foi isso, digamos. Eu acredito que foi uma relação bem que a gente já falou nos vídeos passados do Natsu e do Tougen, e acredito que foi ressaltado mais uma vez através dessa conversa. Mas é isso basicamente, e assim eu posso começar a falar, porque se o Natsu virou o substituto, o novo Tougen Sensei, agora podemos falar do novo estilo de escrita de Fujinatsu. Mas finalmente chegamos no momento mais aguardado do vídeo, o momento mais esperado, a cena mais relevante, eu acredito que dos capítulos, que é a volta, o estilo novo de escrita do protagonista. Eu acredito que foi uma das melhores partes, uma das partes mais marcantes para o Natsu, e eu gostei bastante.
Pra todo caso, antes de começar a falar sobre isso, aquela perguntinha clássica novamente. Já se inscreveu no canal? Esse é o primeiro vídeo aqui no Consagrado. Seja muito bem-vindo, dê like, se inscreva, compartilhe que isso ajuda bastante. E o mesmo recado vai para os outros corrais. Vocês devem compartilhar o vídeo com aquela crush, com aquele crush, com o irmão, com a irmã e falar para se inscrever, convencer as pessoas, porque isso ajuda o canal a crescer. Então conta com o seu apoio. Para todo caso, tendo falado sobre isso, vamos voltar a falar agora sobre a cena. Porque após tentativas falhas de tentar personificar o Tougen Sensei, Natsu vê que não consegue extrair a mesma beleza da escrita de seu mentor. Então ele começa a entender o estilo de escrita de Tougen Sensei. Ele tenta a entender como era a maneira que Tougen escrevia e vivenciava cada sentimento, cada cenário. E nesse momento eu devo ressaltar 2 pontos para serem, digamos, a chave do vídeo para entender a volta do Natsu, que se trata de conhecimento e experiência. Então vamos falar sobre isso, afinal era o estilo do Tougen. Mas para você entender um pouco da minha interpretação do que eu quero dizer dessa cena, quero que você fique atento. Afinal, eu vou dividir em conhecimento e experiência, mas eles se ligam e se tornam um novo estilo de escrita do Natsu, que foi inspirado pelo Tougen Sensei, afinal era seu estilo próprio. Por conta de que ele diz para o Natsu em capítulos passados, talento é basicamente superestimação. Eu e a Hana só somos leitores ávidos, ou seja, pessoas que devoram livros, pessoas que querem expandir seu conhecimento. E agora, tendo ressaltado essa primeira parte, eu quero que você note experiência. E o que eu quero dizer com experiência? Se você nota, experiência vem do tempo que você vivencia, seja um dia, seja 2 dias, 3 dias, seja algo que você cometeu, algo que você fez, algo que tenha um grande impacto ou um pequeno impacto, é algo que você deve se lembrar, algo que teve, digamos, uma importância, e isso se torna uma parte da experiência, seja boa ou ruim. E assim a gente junta tanto o conhecimento adquirido por conta dessa experiência que foi vivenciada. E assim eu posso dizer que era isso o estilo de escrita do Tougen Sensei. Afinal, é um acúmulo, digamos que uma expansão de memórias de tudo que ele vivenciou. Ele colocava no papel, digamos que a inspiração, todas as partes, cenários que ele testemunhou, digamos que vendo, tendo experiência, contato. E assim ele criava seus próprios, seja pela sua criatividade, pelo conhecimento que ele adquiriu lendo, ou pelo conhecimento que ele se inspirou vendo tal cena, tendo vivenciado. Então, vendo, digamos que esse estilo do Tougen, conseguindo compreender esse estilo, o Natsu finalmente consegue se inspirar nesse estilo e segue a mesma tendência, e assim ele faz um estilo baseado em tudo que ele passou com o Tougen, onde ele foi, digamos que nas pesquisas mais cuidadosas, e assim ele se lembra dos acontecimentos que ele foi com seu mentor em tal local, como os acontecimentos que ocorreram com ele sozinho, momentos que tiveram impacto, que agora pode ser algo que impulsione ele a criar um cenário. Então, tudo isso vem da sua memória, de tudo que ele presenciou, de conhecimento e de experiência. Eu acredito que o Natsu ter descoberto essa maneira de escrita, digamos que o estilo do Tougen tão profundamente, baseando-se, digamos que em poucas semanas, foi incrível. Afinal, ele conseguiu ter a mesma sensação, a mesma experiência que seu mentor. Afinal, em muitos encontros, ele estava junto em muitas pesquisas. E assim, é como se ele tivesse encarnado o Tougen Sensei, só que agora no estilo dele. Porque tem vários acontecimentos que aconteceram, que vão acontecer com ele, e vai ser a experiência dele, mas inspirada pelo estilo do mentor dele. Então agora ele pode criar cenários, cenas, baseado nesse novo estilo ou num acontecimento que ocorreu com ele. Então o novo estilo de escrita de Natsu começa. E foi mega especial porque eu acho que teve tanta coisa legal, o arco da Misaki, Serizawa, própria Rui, própria Hina. Tudo isso é uma experiência que ele vivenciou sem o Tougen Sensei. Junto da experiência que ele vivenciou com seu mentor, ele pode criar grandes shosetsu. Então, sério, promete, foi uma parte emocional, foi uma parte impactante, e por isso eu queria explicar um pouco da minha interpretação de como eu acho que é o estilo de escrita do Tougen Sensei, que de certa maneira pode nos inspirar, e foi o motivo que impulsionou a volta e o novo estilo do protagonista, nosso querido Natsu. Sem dúvidas, um dos melhores capítulos, um dos capítulos mais marcantes, afinal dá um desfecho de vários arcos, digamos que mostra mais uma vez um crescimento para o protagonista, só que dessa vez em sua área profissional, se é que você me entende. Finalmente veremos o reerguimento de Natsu, possivelmente, e eu fico muito contente com isso. Eu gosto do protagonista, eu amo ver ele escrevendo e eu fico bem satisfeito que foi dessa maneira, esse
esse gancho, essa ligação, e ele consegue apresentar um novo estilo. Então eu diria que foi bacana a cena de ano novo dele se curvando, ele tendo passado sozinho na casa do Tougen Sensei, como se ele estivesse com o espírito, agradecendo por tudo que aconteceu, e tipo, Akemashite omedetou gozaimasu, tipo, o Tougen Sensei sendo a primeira pessoa a receber, digamos que, essa fala do Natsu. Essa saudação foi mega especial, mostra o reconhecimento, a alegria, digamos que foi muito profundo. Eu acho que a relação deles é talvez a relação mais profunda da obra, tirando a parte romântica Natsu e Hirui. Então é mega especial esse momento, porque é um mentor e um pupilo, e eu gostei muito porque o Natsu cresceu mais uma vez. Para todo caso, eu devo ressaltar uma cena engraçada. Afinal, vamos falar da cena que as garotas quase assassinaram o protagonista. A cena em questão que eu vou falar com vocês é bem rápida, já para ir concluindo. Então, basicamente a gente viu que as garotas chegam, né, na despedida, a cerimônia de despedida do Tougen Sensei, onde fãs e qualquer pessoa pode ir. E acontece que foi uma fila enorme. E acontece que as garotas que apareceram são aquelas dos arcos passados, quando o Natsu foi fazer pesquisas com o Tougen Sensei. Tipo, elas estavam... Seu desgraçado, você tá se achando muito, não é mesmo? Desde o capítulo 249, tá achando que virou um otaku de verdade, seu desgraçado? Olha que eu te boto no lugar de volta, como é que você não me diz tudo isso que aconteceu com o Tougen? Eu era a amiga íntima dele, como é que você não contou? Por que você não me convidou pra primeira cerimônia? Você quis que eu viesse nessa e não me fala nada? Hein, seu protagonista? Basicamente foi tipo isso. Eu acho que um tapinha poderia ter rolado, não é mesmo? Mas por todo caso, a cena foi muito legal porque mostra a admiração, amor, carinho que as pessoas tinham pelo Tougen Sensei. E acredito que praticamente tendo concluído já tudo que eu queria falar, porque outras cenas que tiveram até não é tão impactante quanto, por exemplo, talvez alguma da Hina lá com o Kobayashi. A Hina, por exemplo, com o Kiriya Sensei, que ela fala pro Kiriya que o Natsu conseguiu voltar a escrever. Foi uma cena legal, mas eu não acho que eu preciso ressaltar no vídeo. Se fosse muito importante, eu até falaria com vocês, mas só tô fazendo menções honrosas da cena. Então vamos falar da cena final realmente que importa, que foi a conclusão do capítulo de número 257, onde vemos que as lágrimas são de alívio e não de coração partido. Ao invés de ser de dor, são de alegria. Afinal, a primeira inspiração, a primeira pessoa a quem apoiou o protagonista está sendo a primeira a ler os manuscritos feitos. Então eu acho que foi mega especial. Eu acredito que depois disso a Hina tem que ser a primeira pessoa a tudo na vida do Natsu. Ela tem que ler, tipo, cada livro que ele publicar, ela tem que ser a primeira, tipo, primeiro esboço, manuscrito, primeiro teste, a Hina tem que ser, porque o que ela ajudou esse moleque, pelo amor de Deus, Natsu, ele mostrou um reconhecimento, uma gratidão para todas as pessoas ao redor, mas principalmente para a Hina, porque ele reconhece tudo que ela fez por ele, ele agradece do fundo do coração, não importa a relação deles que eles vão ter, ele é muito grato pelo que a Hina fez, e ele quis mostrar isso possibilitando ela a ler o manuscrito sendo a primeira. Então foi uma cena muito bonita, uma cena que parte do nosso coração, faz a gente ficar querendo shippar mais o casal, e que a gente espera ter mais cenas assim dos próximos capítulos, só que agora envolvendo um romance, um fanservice. Então acredito que tendo ressaltado praticamente tudo que eu queria, vamos àquela frase clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Seteko Nakanojo? Para o próximo capítulo de Domestic Seteko Nakanojo, meus queridos corrais, acredito que minha primeira possibilidade é Rui aparecendo. Sim, eu gosto da Rui, mas tipo, é algo que é meio sacanagem, porque tipo, Hina ganhou destaque, a Hina aparece e corta a cena da Hina. Nossa, ficou confuso. Eu quis dizer, Hina teve destaque, Rui aparece e corta o destaque que a Hina tava tendo. É algo que você nota. Você notou nos capítulos anteriores. Faz praticamente 10 ou 15 capítulos, a Hina tava ganhando destaque, a Rui apareceu com um arco que tinha que ser desenvolvido naquela hora, e acontece que acabou com o destaque da waifu. Então é algo que a autora gosta de fazer, de mostrar seu favoritismo, mas para todo caso é uma possibilidade alta a volta da Rui. E acredito que também vai ser relevante, porque eu quero ver aí o que a autora vai colocar a Rui. Ela vai fazer a Rui voltando já para o Nippon? Afinal seria isso, eu acredito que é possibilidade. Outro ponto importante que deve ser ressaltado também, seria arco envolvendo personagem secundário, personagem que não aparece faz eras no mangá, ou personagem até mais recente, como por exemplo a Serizawa. Pode ser que eles venham a ter destaque agora, pode ser que a autora queira enrolar um pouco o mangá agora, pode ser que ela aproveite e faça alguns desfechos, crie desfecho de personagens secundários que também são principais. Pode ser que sim, é uma chance alta. E também, de mais uma possibilidade, pode ser que meu querido Natsu e Hina finalmente ganhe destaque, pode ser que o Natsu converse com a Hina, seja sincero, fale tudo o que ele sente, a Hina também, e daí a gente vê o que vai acontecer. Mas lembrando, isso são possibilidades, a gente vai descobrir no próximo capítulo, mas você sabe, né? Lendo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Domestic Seteko Nakanojo. Mata, né?